Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para fazermos o recap do ano de 2022. No entanto, e para aqueles que pensam isto no wrestling português não se passa assim tanto, a verdade é que se fizéssemos uma review do ano todo de 2022, este vídeo ficaria gigantesco. Acreditem, teria mais de uma hora fácil e, portanto, até porque esta primeira metade do ano, ou nesta primeira metade do ano, já se passou muita coisa, mas na segunda, então, é brutal. E, portanto, o que optei por fazer foi dividir o ano nos dois semestres. Vamos ver o período de janeiro a junho neste vídeo e para a semana completamos o ano com julho a dezembro. Eu acho que é melhor assim, porque um vídeo de todo o ano seria quase uma empreitada, sinceramente, e portanto acho que até para uma visualização melhor, dividir o ano a meio não é, na minha opinião, uma má ideia. E então, vamos começar, não vamos perder mais tempo. Não esquecer que quando começámos o ano, nós vínhamos de uma notícia no último dia de 2021 e que tinha sido o falecimento de Lobo da Costa, uma das estrelas do wrestling português dos anos 40 a 60, e portanto já não começávamos muito bem o ano. No entanto, logo na primeira notícia de 2022 foi o regresso de David Francisco à RevPro, o que por si seria uma boa notícia. No entanto, David Francisco acabaria por se lesionar neste seu regresso à RevPro e, portanto, ficaria algumas semanas de fora devido a uma lesão no tornozelo. Também Killer Kelly se via no meio da polémica entre Big Swole e Tony Khan. Se bem se recordam, Tony Khan, que é algo que não lembra ao diabo, criticou a Big Swole e criticou as suas qualidades como lutadora, portanto, que é algo inexplicável, um patrão criticar as qualidades do seu empregado publicamente, mas... E Killer Kelly insurgiu-se contra esta injustiça com que Big Swole se viu quase atacada por Tony Khan. A Killer Kelly deu a sua opinião e o Twitter caiu perfeitamente em cima de Kelly. Felizmente a polémica rapidamente passou. Já o Hoje Falo Eu esteve no Bola na Rede, no podcast Fora do Ringue, onde estivemos a analisar o WWE Day One, uma estreia no Bola na Rede, e Golden Boy Santos teria um ótimo mês de janeiro, lançaria a sua nova t-shirt, brutal, diga-se de passagem, seria depois anunciado para o Road to Karate. O Road to Karate queria determinar os dois últimos lutadores a participarem no torneio principal do Karate, no torneio de 16 lutadores do Karate. Golden Boy Santos veria ainda o seu match frente a Dennis Dolnig ir para o WWE Network e, numa notícia pior, veria o seu combate no House of Lucha da Lucha Libre Barcelona, o seu combate frente a Tiago Monteiro, ser cancelado devido ao Covid-19, um combate muito aguardado entre dois portugueses e que infelizmente o Covid-19 veio aqui a cancelar, estragar por completo. Ora, Tiago Monteiro teve de arranjar um novo adversário para esse combate. Foi Kaden e Tiago Monteiro venceria Kaden neste House of Lucha da Lucha Libre Barcelona. David Francisco ministraria um seminário na UKPW e a 29 de janeiro teríamos então ali mesmo no final do mês de janeiro o regresso do wrestling português à ação em ringue com o CTW Incidente Internacional 3, um show onde o Lobo Ibérico venceria o espanhol Risso, depois Abreu perderia numa estreia espetacular frente
a Hendricks. Vítor Amaro, o lutador do ano de 2021, seria homenageado pelo CTW neste Incidente Internacional 3 e Claudia Bradstone venceria ainda Maria de la Rosa e passaria a ser a nova candidata principal ao título. Já no combate pelo título europeu, um combate entre Red Eagle e o espanhol Ricky Barceló terminaria em no contest e daria lugar a um tag team em que Red Eagle e Abreu venceram Hendricks e Ricky Barceló, com Abreu a conseguir o pin da vitória. E passávamos então a fevereiro que abria com a ida de Tiago Monteiro ao WrestleFest na Bélgica, um festival, vá lá, um show já bastante consagrado da Flemish Wrestling Force. O português Tiago Monteiro seria batido num three-way por Ace Angel e por Falco. David Francisco faria então o seu regresso da lesão que falámos em janeiro, faria o seu regresso a 13 de fevereiro na RevPro, frente a Dan Maloney, um combate que David Francisco perdeu, mas acreditem, ganhou aqui o público da RevPro. Também na Purpose Wrestling, David Francisco a ter uma vitória num 5-on-3 handicap match e a ser também anunciado o combate de Golden Boy Santos frente a A-Kid na Japan Weekend. Santos perderia este combate, foi no entanto um grandíssimo combate, 16 minutos de pura ação na Japan Weekend. Claudia Bradstone também se estreou nesta Japan Weekend, trouxe de Espanha o saldo de uma vitória e uma derrota. Já Norman Arras tiraria Golden Boy Santos do torneio do Karate ao derrotar o português no Road to Karate. O mês terminava em grande com o WP Wrestling Portugal a aparecer nas páginas da Pro Wrestling Illustrated, a maior revista do mundo de wrestling, e o WP Wrestling Portugal a aparecer como uma das 13 promotoras europeias que se destacavam pela qualidade do seu wrestling. Ainda em fevereiro, as DX, Alison Kay e Marty Bell eram anunciadas para o CTW morte súbita. O título da NWA iria estar em jogo em cima de um ringue português. Estava previsto o combate entre Claudia Bradstone e Natalie Sykes frente a Alison Kay e Marty Bell pelo título da NWA, pelo título feminino de tag da NWA. No entanto, problemas com os voos de Alison Kay e Marty Bell acabaram por impedir este combate, que acabou por não se realizar. A Marty Bell deixou um comentário nas páginas do Hoje Falo Eu a justificar esta ausência, um comentário bem querido, obrigado Marty Bell, e foi pena realmente este combate não ter acontecido. O mês terminaria mesmo com a entrada de Iceborg, antigo lutador do wrestling nacional, para o Big Brother Famosos, e mal Iceborg entrou, a polémica estalou no Twitter com acusações de maus tratos, pressão psicológica e alcoolismo, acusações a Iceborg na sua nova profissão, diria eu. Iceborg tem uma empresa bem curiosa, diga-se, e portanto estas acusações vêm do tratamento que era dado aos empregados nessa empresa, e portanto polémica nesta entrada de Iceborg no Big Brother Famosos. E passaríamos para março. Vamos a março, onde Golden Boy Santos marcaria presença no Inner Circle, que abriu o fim de semana do Karate, fazendo equipa com Von Vertigo no primeiro dia, para depois, no segundo, no WXW Now and Friends Showcase, Golden Boy Santos perderia a sua querida WXW Academy Cup
para Oscar. Oscar que está neste momento na New Japan. Logo ali se percebeu que era um talento, tal como Santos também era, naturalmente, e também é Dircea. E Oscar venceria a Academy Cup, a WXW Academy Cup, a Golden Boy Santos. Deixem-me só corrigir aqui o volume do meu microfone. Esperemos que o som esteja bom, porque eles estavam aqui a parecer baixo e eu agora corrigi. Espero que não esteja muito baixo. Eu vou tentar corrigir na primeira parte o som, se ele até agora não esteve assim tão bom. E Santos lutaria ainda na Next Gen Fight do Ambition 13 numa derrota frente a Peter Tihanyi. No terceiro dia, porque tudo isto decorreu no fim de semana de 3 dias do Karate, no terceiro dia, finalmente uma vitória para Golden Boy Santos, que venceria James Runyon no Wheel of Wrestling e sairia então no grande fim de semana do Karate com uma vitória e regressaria a Lisboa, dir-se-ia em grande. Também neste fim de semana no Karate esteve Tiago Monteiro, que no WXW Now and Friends Showcase esteve numa three-way frente a Rick Salem e Cristiano, uma three-way vencida por Salem, mas Tiago Monteiro também no maior festival de wrestling da Europa. Já Nelson Fernandes juntava-se ao seu parceiro Ace Angel, perderiam infelizmente pelos títulos da FRPW, uma federação francesa. Já o Espaço do Fontes chegaria às suas 200 edições e a 12 de março teríamos então o CTW Morte Súbita 2022 com Abreu a vencer o francês Rick Salem, depois Claudia Bradstone a submeter Natalie Sykes, ainda Lobo Ibérico a vencer a Morte Súbita Rumble e Hendrix a tornar-se o novo campeão europeu de luta livre ao vencer Red Eagle no main event, um show em que estava previsto vir os DX, estava previsto vir o Mad Dog Max, houve aqui uma série de problemas, ainda assim o CTW aguentou-se muito bem e conseguiu ter aqui um belo evento, quando ali a 2-3 dias do show teve que refazer basicamente o seu card. Ainda em março, Ian Rosario venceria Josh Spicer com um Spear no Marsh Attacks da UBW Square One Academy e Red Eagle estaria no Slam Down da irlandesa NXG a 25 de março para depois a 26 o próprio Red Eagle, Luís Mestre e Abreu estarem no Wrestling All Stars também na Irlanda. E passávamos para Abril. E Abril abria logo no dia 1, no Dia das Mentiras, com o anúncio do regresso do WP Wrestling Portugal. Seria verdade? Seria mentira? Iríamos saber mais à frente. Já David Francisco estaria no Live in London 60 na Ref Pro, frente aos Sunshine Machine de Chuck Mambo e TK Cooper. Red Eagle e Abreu, depois da Irlanda, iriam para a Espanha, estariam na NTWE de Cádiz. Red Eagle venceria Jack Baggins, já Abreu venceria Dex Baggins, portanto, os irmãos Baggins a serem derrotados pela dupla portuguesa em combates de singles. Uma semana depois, fim de semana louco para David Francisco na Ref Pro, em Huntington, derrota frente a Lucian Phillips. Diga-se que Lucian Phillips, quase um ano depois, é atualmente o seu grande adversário na Ref Pro. Depois derrota também com Lord Gideon Grey e no dia seguinte, no Live in Southampton, 17 então, um combate frente ao seu habitual parceiro Joshua James, que David Francisco venceria. 3 dias depois, o mesmo David Francisco estaria na Purpose Wrestling, frente a Man Like the Race. Este era um combate que apuraria
para as meias finais do torneio da Purpose. Era o torneio para achar o novo campeão da Purpose Wrestling. David Francisco venceria este combate e, portanto, estava nas meias finais deste torneio. Tiago Monteiro lutaria finalmente pelo título heavyweight da APC Catch num combate frente ao campeão Cristiano. Tiago não chegou ao título, é verdade, mas esteve muito bem neste combate. Acabaria por ser batido então por Cristiano. Grande notícia com a vitória de Golden Boy Santos sobre Maria de la Rosa, e Santos tornava-se assim o novo campeão absoluto da Lucha Libre Barcelona. Já Nelson Fernandes sairia derrotado por MBM na ABCA Catch, e o WP no decorrer deste mês de abril apresentaria os seus novos lutadores através de uma série de vinhetes e apresentaria também então o show que iria fazer o seu regresso, o Rumo ao Futuro. Abril fecharia com a excelente presença do CTW no Revenge of the 90s, que resultou em combates até de madrugada e, diga-se, muito público neste Revenge of the 90s. Mais uma presença do CTW num show mainstream. E chegávamos a maio. E maio começava com a vitória de Ian Rosario frente a Paul Hubris na UBW, para depois El Matador Fernando Costa iniciar a sua tour pelo México num 2 out of 3 falls, onde estiveram muitos lutadores da CMLL. Desde depois então, o Matador faria mesmo a sua estreia, porque este seu primeiro show não era um show CMLL, mas dias depois, El Matador a fazer a sua estreia no Auditório Miguel Barragán, a fazer a sua estreia pela mítica CMLL, El Matador, Stuka Jr. e Panterita del Ring, ainda Templário, frente a Rey Bucanero, Okanura, Nitro e Anthony St. Rice. Foi este o combate. A equipa del Matador sairia com a vitória e, portanto, grandíssima estreia del Matador na mítica companhia mexicana CMLL. Depois, a estreia de Remy Adetunji frente a David Francisco. Remy Adetunji, que era considerado uma promessa da Rev Pro, e teve a sua estreia na Rev Pro frente a David Francisco. David Francisco perderia este combate no Live in London 61. Já Nelson Fernandes venceria o seu parceiro de tag na ABCA Catch e o WXW Ambition 13 com Golden Boy Santos, onde esteve Golden Boy Santos, iria para o WWE Network. Já Super Kid Nelson Pereira anunciaria o seu regresso, a sua retirada da reforma num combate no Canadá na Interspecies Wrestling frente a Sexy Eddie. Por Lisboa e pela ajuda passaria LJ Cleary para um seminário no CTW, e o WP Wrestling Portugal faria então o seu tão aguardado regresso, batendo o recorde de público da história da companhia, o Rumo ao Futuro, que teria Rafael Pedras a vencer Duarte Silva, depois Baltazar a regressar de forma apoteótica ao WP, Marcon Dias a vencer o artista formalmente conhecido como Trindade, ainda Damião a tornar-se o novo campeão de honra do WP Wrestling Portugal, Roddy Flow a bater Dircia, surpreendentemente, Artur Carvalho, e no main event o campeão Bernardo Barreiros a reter o título nacional do WP numa vitória frente a Paulo Knockout Cruz. Também neste mês de maio tivemos a presença do CTW em mais um Iberanime. No primeiro dia, Luís Mestre venceria o belga NBM, depois Lobo Ibérico venceria Abreu, e no main event do primeiro dia, Claudia Bradstone e Red Eagle venceriam MBM e o espanhol J4.
passávamos ao segundo dia, acompanhado pelo Hoje Falo Eu. Red Eagle bateu MBM, depois Lobo Ibérico a vencer Luís Mestre e ainda no main event, Lobo Ibérico e o espanhol J4 a baterem Cláudio Bradstone e Abreu. Foi um fim de semana em que claramente, além do muito público e de realmente bons combates, como disse, o segundo dia foi acompanhado live, ao vivo, pelo Hoje Falo Eu. O Lobo Ibérico seria, sem dúvida, o grande vencedor deste fim de semana e sairia com mais uma série de vitórias. Ele que cumpriu, basicamente, um ano limpo em termos de vitórias, até ao seu combate com Cláudio Bradstone. Baltazar iria ministrar um seminário na Lucha Libre Barcelona e no mesmo dia faria o seu regresso aos rings num aguardadíssimo combate frente ao panamiano Vale Cuervo no House of Lucha, e a verdade é que Baltazar venceria mesmo Vale Cuervo neste House of Lucha. O CTW esteve no Revival of the 80s na Travessa da Boa Hora, onde esteve com o seu ringue montado, e Cláudia Bradstone, já mesmo no final do mês, perderia frente a Sapphire Reed um combate no UK, um combate na Elite Wrestling Entertainment. David Francisco juntava-se a Ricky Knight Jr. e ao seu habitual parceiro Joshua James num combate frente à Legion de Lord Gideon Grey e dos japoneses Yota Tsuji e Shota Umino na Ref Pro. E mesmo para terminar maio, Nelson Fernandes e Ace Angel lutariam pelos títulos de equipas da Wrestling Pro Son, acabariam por perder, por cair frente aos Nukes, mas uma belíssima prestação dos Flying Omen de Nelson Fernandes. E passávamos para junho, e em junho começávamos com o regresso de David Francisco à WrestleForce num outdoor show, um show mais de demonstração, mas onde David Francisco combateu e perdeu frente a Spider Mask. Depois, dias depois, o mesmo David Francisco estaria num grandíssimo combate frente a Jordan Briggs no Lightspeed da Purpose Wrestling, um combate que apuraria o finalista do torneio da Purpose Wrestling. David Francisco fez um grande combate, acabou por perder e não chegou à final deste torneio. No dia anterior ao CTW Strikeforce, tivemos seminário na ajuda com Tamura e Daisuke Kanehira e, portanto, como acabei de dizer, no dia seguinte, CTW Strikeforce no parque de estacionamento do Mercado da Ajuda com Red Eagle a vencer o japonês Tamura. Depois, Lobo Ibérico a conseguir a vitória sobre Luís Mestre, Daisuke Kanehira a vencer o estudante Abreu e no main event Hendrix a bater Cláudio Bradstone num combate com o título europeu de luta livre em jogo, e realmente Hendrix a vencer muito com a ajuda de Lobo Ibérico num show marcado por bacalhau, como vocês devem estar a ver, e além de bacalhau, marcado ainda por umas belas chops no final deste CTW Strikeforce. Já em França, em Bourgogne-Jallieu, Nelson Fernandes e Ace Angel perderiam frente aos Le Prince Arabe na Aya Wrestling. A 15 de junho seria anunciado oficialmente o regresso da MLW a 11 de setembro em Paipires. Este regresso iria dar uma enorme polémica na segunda metade do ano. Golden Boy Santos perderia o título da Lucha Libre Barcelona para Anarco Montana no House of Lucha 10 devido a uma interferência de Noah Striker, e em Portugal a publicidade ao MLW Face-Off nos jornais começava a ser feita. Eram também anunciados grandes nomes para este evento e os bilhetes começavam também a ser postos à venda. Repito, o MLW Face-Off
iria trazer bastante polémica depois, na segunda metade do ano, e essa nós vamos ver na próxima semana. Tiago Monteiro venceria Rick Salem numa super fight, num ringue sem cordas na Bélgica, na Bodyzoy Wrestling, grande vitória de Tiago Monteiro, e Ian Rosario defrontava os Saito Brothers na UBW, num card onde esteve também Tajiri. Eles estariam depois em Portugal também, tanto os Saito Brothers como Tajiri. E fechávamos o mês com Nelson Fernandes e El Matador Fernando Costa a fazerem dupla na Lucha Libre Bar, numa vitória frente a Ulysse Demo e Gypsy Dave, dois portugueses em França a fazer equipa. É sempre bonito de se ver, e era assim que fechávamos junho de 2022. Nós para a semana traremos a segunda metade do ano, e se acharam esta metade interessante, a segunda, acreditem, é muito mais. Temos toda a polémica do MLW Face-Off a estalar, a estreia de Killer Kelly no Impact Wrestling, o WP a regressar para nova season, Claudia Bradstone finalmente a sagrar-se campeã do CTW e Rafael Pedras a sagrar-se lutador do ano de 2022. Vamos ter isto, mas muito, muito, muito mais para a semana, quando virmos a segunda metade do ano, julho a dezembro de 2022. Por hoje é tudo. Vejam toda a programação do SmackDown, passem pelo wrestling.pt, pelo Hoje Falo Eu, toda a atualidade do wrestling nacional, e nós voltamos então para a semana.